Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petro Silva, trazendo mais uma extração da Palavra de Deus com o título: As portas estão abertas para um tempo novo. Livro base para essa extração é o livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3 ao 11, que nos diz: Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Fez vir os sacerdotes e os levitas e, ajuntando-os na praça oriental, disse-lhes: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santo lugar a imundícia, porque nossos pais se houveram traiçoeiramente e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Deixaram-no e, desviando os seus rostos da habitação do Senhor, voltaram-lhe as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santo lugar ao Deus de Israel, pelo que veio a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. E ele os entregou para serem motivo de espanto, de admiração e de escárnio, como vós o estáis, vendo com os vossos olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão por isso em cativeiro. Agora tenho no coração o propósito de fazer um pacto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele a fim de o servir e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me. Traz a essência espiritual dessa palavra para que eu possa ministrar ao teu povo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Todas as portas que o diabo disse que estavam fechadas, Jesus já abriu para a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. As portas estão abertas para a igreja de Jesus Cristo, para viver um novo tempo de avivamento. No tempo de o rei Ezequias, o diabo usou homens para fechar as portas, mas Deus usou um homem para voltar a abri-las. Nós muitas vezes oramos, jejuamos, mas não temos uma relação verdadeira com Deus. Se não temos uma relação com o Espírito Santo, a carne está agindo. Amém? E as portas estão fechadas. Temos que buscar a Deus e as portas vão se abrir em nome de Jesus.
O diabo sabe que a maneira de interromper o plano de Deus na sua vida é fechar as portas. E o que fecha as portas em primeiro lugar? Quando não somos cheios do Espírito Santo. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13. Estamos diminuindo nosso tempo de relação com o Espírito Santo. Nosso tempo de pregar o Evangelho. Temos que pensar que temos o privilégio de pregar o Evangelho, de buscar as pessoas e levar a Deus. Jesus está voltando e as vasilhas estão vazias. Amém? Como na parábola das 10 virgens. As 5 virgens negligentes não tinham as vidas cheias do Espírito Santo. Elas foram pegas de surpresa e as portas se fecharam para elas. Amém? Em segundo lugar, quando nosso coração se inflama pela arrogância e pela soberba, como Sebna, no livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 16 ao 22. As portas se fecham para os soberbos e arrogantes, para aqueles que tomam o que Deus lhes deu e tomam para si. Sebna tinha as portas abertas e as chaves da cidade, mas a soberba, o ataque de Satanás no coração, o roubou e as portas se fecharam. Sebna recebeu as chaves de Davi. O que você recebeu é grande. Não pegue aquilo que Deus te deu e jogue fora. Deus te deu um chamado. Não troque seu chamado por picuinhas. As coisas visíveis passam. Temos que ter um coração simples. Todos os que se humilham serão exaltados. Amém? Você tem poder e autoridade em nome de Jesus. Quando você exerce seu chamado com integridade, as portas se abrem. Glória a Deus. Em terceiro lugar, os que cometem iniquidade e estão distanciados da presença do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 ao 15. O rei Ezequias abriu as portas do templo numa direção profética e espiritual, porque abriu as portas significa o reinado do Messias. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 7. Nós fomos chamados para a verdade. Cuidado com os enganos de Satanás. Nós somos servos de Deus, mas muitas vezes estamos amarrados às coisas que nos fecham as portas. Amém? As portas estão abertas para quem vive em santidade. E as portas que ele abre, ninguém fecha. O rei Ezequias estava abrindo as portas e celebrando a Páscoa. Nós fomos chamados para ter as portas abertas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E o que são essas portas abertas? Em primeiro lugar, um grande e poderoso avivamento. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Jesus está batendo a porta.
Ressurreição é dar vida ao que está morto e avivamento é dar vida ao que está adormecido. Você tem grandes capacitações do Espírito Santo que estão adormecidas na sua vida. Este é o avivamento que Jesus quer trazer para a sua igreja. Amém? Jesus disse: estou à porta e bato, porque se abrirmos nosso coração, teremos a presença curadora de Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Você não vai mais ficar esperando o milagre, mas vai profetizar o cumprimento deste milagre. Amém? Nossa religiosidade nos faz esperar o milagre, mas não nos ensina a nos abrir para o Senhor. Este é o tempo de nos abrirmos sem reservas para conhecer os mistérios de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, portas que o diabo fecha, mas que estão abertas por Cristo. Livro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 1 ao 3, e livro do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 8 ao 10. A porta dourada ou oriental estava reservada para o Messias. O Senhor Jesus entrou por estas portas que davam direto ao templo. O mundo está com as portas fechadas, aguardando um Messias, mas a igreja tem as portas abertas pelo Messias. Amém? Glória a Deus. Muitas pessoas não sabem porque vivem com dificuldades em suas vidas espirituais e, consequentemente, em todas as áreas. O diabo as leva a desconsiderar que somos os que temem a Cristo e que nossas atitudes e comportamentos devem ser idênticos aos que têm conhecimento do mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. Temos que estar abertos para as maravilhas do mundo espiritual e tomar posse da autoridade de Cristo, que está liberada para a igreja. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33. Este é o tempo das portas abertas, e todas as obras do inferno estão debaixo dos nossos pés. Amém? Livro de Salmos, capítulo 118, versículo 20. Esta ceia vai abrir como nunca antes na sua vida. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, Jesus é a porta espiritual que está aberta para as nossas vidas. Amém? Livro do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. A igreja tem a chave que abre as portas. Chega de viver manipulado, de viver uma subvida espiritual, de carregar a cruz nas costas. É tempo de Deus e de avivamento. O rei Ezequias abriu as portas do templo triunfalmente em Jerusalém e inaugurou um novo templo. Jesus abriu as portas para que tenhamos acesso às bênçãos espirituais. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos tomar posse e entrar por meio de Cristo nas portas e portais espirituais, porque Deus está abrindo grandes portas diante de nós. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que esta palavra fale ao teu coração em nome de Jesus. Amém.